Recording is on. Sejam muito bem-vindas, meus amores, ao nosso 10º encontro do ano cósmico da Semente Ressonante. Quem acompanha o Tzolk'in sabe que o ano cósmico tem 13 luas. Ou seja, chega agora na 10ª, significa que estamos na reta final. E o mais simbólico desse calendário, que eu acho, na minha opinião, é que a gente vem sendo preparado por 9 luas para chegar na 10ª e então manifestar. Não que você não possa concretizar, criar ou realizar nas outras, mas isso é mais sobre o simbolismo do que de fato a gente realmente faz nos bastidores da vida. Tudo aquilo que a gente organiza aqui dentro, primeiro, se manifesta inevitavelmente fora. Então, isso faz com que a gente passe a refletir mais sobre aquilo que a gente está nutrindo dentro antes de ver manifestado fora. E o tom planetário é sobre isso. É sobre ver o que se concretizou como um feedback do nosso mundo interno. E esse tom esse tom planetário não poderia estar mais feliz, afinal de contas, ele está recebendo o próprio signo da manifestação, que é o signo da mão. Então, hoje nós temos aqui a combinação perfeita para a gente enxergar tudo aquilo que está aqui dentro e que não está fora. Na verdade, o contrário, né? Tudo aquilo que está dentro, mas que não está sendo um match com o que a gente gostaria. Aquilo que está fora e que dentro a gente ainda precisa reajustar. Espero que eu tenha sido clara. Mas, de qualquer forma, a gente vai começar a nossa conexão agora e vocês vão entender isso com total clareza assim que ouvirem a frase portal e assim que escutarem o nosso storytelling de hoje, que está muito especial. Então, só antes da gente começar, vamos sintonizar com o campo. Coloca a mão no seu coração e coloca a mão no seu plexo solar. Respira fundo, solta. Respira fundo mais uma vez e solta. E a gente vai fazer pela última vez. Respira e solta devagar. Eu quero convidar aqui todos os nossos guias, mentores, amparadores, todos os seres de luz, pura luz e amor, que formam a egrégora das ovelhas cósmicas e, em principal, o mestre principal, que é a energia crística, o amor de Cristo. Imagina uma luz dourada descendo pelo topo da tua cabeça, passando pelo teu coração, onde a tua mão está, ampliando o teu plexo solar, onde a tua outra mão está, e descendo até os confins da Terra. Imagina saindo do meio do círculo da Terra muita força, muita luz, muita energia e muita capacidade de manifestar aquilo que nos atravessou nesse momento. Que tudo aquilo que esteja pronto para nos receber, que seja manifestado. Tudo aquilo que a gente esteja com o nosso sistema nervoso pronto para receber, seja manifestado. E que pelo amor que
todos os nossos ancestrais e os nossos seres, mentores e guias, nosso time espiritual sente por nós, que pelo amor deles, através deles, a gente se sinta forte o suficiente para fazer todo e qualquer reajuste de rota necessário e então criar a realidade que a gente deseja. Assim é. Vai voltando aos poucos, abrindo os olhos. E quando se sentir pronta, abre os olhos que a gente vai começar. Frase portal. Não é falta de capacidade, é falta de alinhamento. Com o combustível certo, a constância se torna natural. Vamos falar mais uma vez? Não é falta de capacidade, é falta de alinhamento. Com o combustível certo, a constância se torna natural. Ah, eu desisto, disse Manique levantando as mãos para o ar e saindo do quarto de cara fechada. Na sala estava Men, sua irmã de alma e colega de apartamento. Na sacada, Men observa a frustração de Manique à distância e a ouve desabafar exasperada. Eu não sirvo para isso, só pode ser. Não é para mim. Eu nunca devia ter saído do meu emprego estável, nem desafiado as crenças da minha família por um propósito. Que propósito? Tudo mentira que vendem na internet. A gente nunca chega lá, não importa o quanto trabalhe. Deu! Men se compadece da fúria da amiga. Men se compadece da fúria da amiga totalmente embasada em fatos reais. Mas como sua fiel escudeira e parceira de longos anos de estrada, jamais poderia deixá-la travada naquela perspectiva. Então, no momento certo, ela se aproxima. Cafezinho para ver o pôr do sol? Disse Men com um olhar fraterno e acolhedor. Sim, responde Manique quase como um vômito ainda cheio de fúria. Com 2 xícaras na mão e um cobertor levinho para acompanhar o vento de outono que batia na sacada, Men pergunta: Você lembra daquele acampamento de férias que a gente fez com 12 anos? Manique começa a rir imediatamente. Puta que pariu, que ódio! Você tá me fazendo rir, eu quero ficar puta. Men continua em meio às risadas. Então, você lembra da competição para escolher o melhor líder dos 4 grupos do acampamento? Como eu vou esquecer? O Chris seria cancelado hoje em dia com as loucuras que ele fazia para passar a autoridade e bater as metas da competição, respondeu Manique rindo. Pois é. Você sabe por que você bateu suas metas e venceu com facilidade? Porque eu tinha uma equipe boa. Não. Porque você se importava mais com as pessoas do que com os números. Você, com 12 anos, sabia motivar cada um e transformar aquilo em um time unido. Porque você se move por conexão, por amor, por transformação. E era fácil, era leve, porque o teu combustível não era simplesmente bater uma meta. Men faz uma pausa, olhando com ternura para a amiga. A meta era só o caminho para você ativar o que tem de melhor em você, que é liderança com alma. Manique arregala os olhos, agora cheios de lágrimas, e quando as narinas ardem, ela solta do peito o maior suspiro do mundo, como se algo finalmente tivesse clicado. Ainda olhando firme para a amiga, me incompleta. Eu acho que você só tá colocando o combustível errado no teu carro para chegar no destino. Só. Apenas isso
que eu tenho pra falar pra vocês. Apenas que eu tenho pra falar pra vocês. Respira um pouco aqui comigo, porque eu vou te contar os bastidores da inspiração dessa história. Os bastidores que, obviamente, são inspirados nos meus próprios insights e vivências. E isso tudo surgiu quando eu estava aqui tentando achar inspiração para o que escrever para hoje, para o storytelling de hoje. E aí eu comecei a pensar na Escola Alquimia da Fênix, que quem tá aqui no GPS sabe que eu falo dela já faz um bom tempo, já faz um ano. Mais ou menos, quase um ano. E aí eu comecei a pensar nela, no que eu oferto, na metodologia. E eu comecei a entender que não é só mapa, que não é só ensino, que não é só espiritualidade, mas que ela tá desenhada de uma forma onde a gente tem processamento emocional, onde a gente tem ressignificação de história, onde a gente tem integração de partes da nossa psique que foram reprimidas, a gente tem a expressão da nossa verdadeira identidade. E aí eu fiquei, será que isso é um processo terapêutico? É algo assim? E eu perguntei para o chat GPT, chat, o que torna uma atividade um processo terapêutico? O que torna uma atividade é algo assim que eu perguntei. E aí o chat me respondeu. Várias coisas que podem ser relacionadas ao fato de trazer para o momento presente, então jardinagem, meditação, um esporte. Pode estar relacionado com o processamento de emoções, a própria escrita, criação de conteúdo, blá blá blá. E dentro das coisas que ela disse, ela falou assim, e eu sei, né, porque eu já tenho um vínculo com o chat GPT já faz uns 2 anos, mais ou menos, então tem bastante história, tudo que eu crio ali passa por aquele viés primeiro para corrigir ortografia, melhorar a fluidez, etc. E ela tem muita informação sobre mim, então ela falou assim, e eu sei que criar conteúdo é terapêutico para você. E aí quando ela foi, tipo, falando outras coisas que eu faço em relação à escola, em relação à minha expressão, eu fiquei, caralho, é verdade. Meu, criar conteúdo para mim muitas vezes é terapêutico. Fazer os vídeos do ACM, do Arrume-se Comigo, com a fofoca cósmica, me nutre muito. Eu sou apaixonada por interpretar e ler e trazer energia pro corpo e então expressá-la no mundo. E isso foi uma das outras coisas que ela citou e tipo assim, meu coração ficou, uau, isso me dá prazer de fazer, sabe? É o que me dá realmente prazer, quando eu olho para criar conteúdo e criar escola, pensando que é um processo terapêutico, pensando nas vidas que eu consigo ajudar a transformar, pensando em todas as Brunas, versões minhas do passado, antes do Tzolk'in, antes de tudo isso. Pensar nelas que estão aí soltas sem essa ferramenta e me ver como esse canal que é a ponte entre essa transformação, isso me dá vida. Pensar em gerar impacto, em expressar minha alma. Mano, quando eu pensei isso, que puta merda, é verdade, eu faço isso. Eu já fiz isso várias vezes, por que eu não faço mais? E aí me veio, porque eu fui ensinada a pensar nos números, no engajamento, no número de curtidas, número de seguidores, quantas visualizações, quem tá vendo. E toda santa vez que eu sento na frente desse laptop para criar conteúdo ou fazer qualquer coisa em relação ao meu chamado de alma,
E a intenção por trás é puramente gerar dinheiro, criar a minha liberdade financeira, eu fico um pouco cansada. Até o corpo fala, né? Isso é uma das coisas que nós vamos mais aprender dentro da escola, a linguagem corporal. E aí eu desenrolei esse assunto com ela ali, com o chat, né? E aí ela falou, dentro da psicologia existe uma área que estuda e percebe isso, que algumas pessoas elas são motivadas quando as motivações, elas se sentem determinadas e motivadas quando isso vem de dentro, parte de dentro. Então, as motivações delas são gerar impacto, gerar transformação, deixar um legado, são coisas que são mais profundas. Geralmente pessoas que são mais profundas precisam de um propósito, elas precisam de algo que as mova. O que não significa dizer que pessoas que conseguem gerar motivação por números, por dinheiro, por seguidores, por engajamento, que elas estão erradas. Elas não estão erradas. Elas só estão colocando o combustível certo para o carro delas. Uhum. É bem isso que eu disse. É exatamente isso que eu falei para você. Será que você já parou para pensar de verdade o quanto você é movida de fato por inspiração, por coisas que vêm de dentro? E que talvez esse seja o problema agora, que você não está se apropriando do seu lado profundo e está tentando manifestar a partir da matéria? Eu acho que sim, porque senão você não ia estar aqui. Eu só trabalho com mulher profunda, então eu só lamento. Dito isso, olha bem, eu trouxe o meu exemplo e tem mais a história de Monique aqui que eu contei com outra narrativa, que é meio parecido, mas também não é. Enfim, quero que você adapte essa história para a tua realidade e veja o que você está tentando criar do lado de fora e que nunca consegue, nunca dá certo. Mas que talvez seja por causa de falta de realinhamento. E aí você vai segurar essas 4 palavras que vão nos acompanhar entre o dia 4 de abril até o dia 1º de maio. Esse vai ser o nosso resumo da lua, que é manifestação alinhada, realidade alterada. Manifestação alinhada, realidade alterada. Ai, que saco, esqueci de trocar aqui e botar o 10. Que dor no meu coração. Mas tudo bem, acontece, né? Nas melhores famílias. Enfim, a gente tá na lua 10, tá? Perdão. E aí, meus amores, que a gente vai receber mini portais aqui dentro, uns maiores, outros pequenos. Portais que vão nos ajudar a criar alinhamento com a energia da mão planetária. Aqui dentro desses 28 dias, a gente vai ter 2 dias da onda encantada da serpente. Depois nós vamos ter a onda encantada inteira do espelho. E olha que sincrônico, nós vamos começar e terminar, concluir todinha a onda encantada do macaco, também nessa lua. Por que eu digo que lindo esse simbolismo? Porque a mão representa conclusão, representa concretização, eu finalizo as coisas. Então, é muito simbólico que a onda do macaco seja completada nessa lua. Quem assistiu a fofoca cósmica dessa semana viu que eu falei sobre colheita, certo? E que eu mencionei o fato da gente ter passado os 2 últimos meses sendo curadas e tratadas profundamente
em relação à nossa ferida de confundir exaustão com merecimento. Nós, mulheres criadas em sistemas rígidos religioso, a rigidez por si só no sistema nervoso, ela não olha aonde ela vai ser colocada, depositada. É uma linguagem corporal. O teu corpo aprendeu a ser rígido, ele vai colocar isso em todas as áreas da vida que ele puder. Então não importa se é só uma rigidez em relação a algo moral, uma ideia moral do tipo, ai, beber ou não beber, vou me sentir culpado se eu beber um copo de cerveja. Não é só nisso, é também na forma como você se expressa, principalmente se você foi ensinada desde jovem que a tua maior responsabilidade era servir. E como mulher, todas nós passamos por isso, né? Então, é natural que o nosso sistema nervoso confunda o serviço até a exaustão, até passar dos nossos limites, como uma fonte de merecimento. Pois cada vez que a gente fazia tudo para todo mundo e não sobrava nada pra gente, a gente era aplaudida, certo? E aí que o universo tem feito essa limpeza, nos pedido piamente nas últimas 2 luas, durante a lua solar do Lançador de Mundos e a lua galáctica da Serpente, esse foi o tema. Soltar a rigidez, transformar ela em prazer, em flexibilidade, em adaptação e principalmente leveza. E aí, esses 2 últimos meses foi trabalhando tudo isso, o tema da leveza, do prazer, como o antídoto da rigidez, né? Porque a gente só cura, a gente não tem como curar a rigidez fora do contexto de ter que aprender a ser leve, fora do contexto de ter que aprender a sentir prazer, fora do contexto de ter que confiar na nossa capacidade de adaptação. Não existe como a gente aprender a ser menos rígida fora desses contextos. Então, as nossas vidas foram colocadas nesses cenários para a gente reeducar o nosso sistema nervoso, que leveza é parte da nossa identidade. A gente nasce leve. A gente aprende a ser rígido. E rigidez nem sempre, eu diria que quase nunca, significa responsabilidade, ou competência, ou disciplina. Você pode fazer algo com muita disciplina e ainda ser leve. Então, meu amor, todo esse aparato aqui que eu trouxe para você entender a perfeição dessa conexão. A gente passou os últimos 2 meses limpando essas arestas, sendo treinadas a trazer leveza, para que agora, na manifestação, a gente tenha uma manifestação alinhada com essa nova identidade. O que eu complicava demais, que agora eu tô simplificando? Por exemplo, o ACM, o Arrume-se Comigo com a Fofoca Cósmica. Meu Deus, os primeiros foram assim torturantes, porque eu queria fazer igualzinho um Arrume-se Comigo, que é cada passo, cada cílio que você pinta, cada gloss que você põe na boca, em milímetro por milímetro, tudo eu queria filmar. E minha filha é exaustiva, escolher take, é assim, ó, exacerbante, a ponto de eu estar começando a querer desistir do que eu tenho certeza que é a minha semente da minha alma. Essa ideia foi dada para mim, porque ela precisa nascer de mim. E eu amo toda a parte de biscoitar e de interpretar, eu amo tudo isso. O editar estava sendo maçante porque eu confundia exaustão com merecimento. Se eu tô aqui, ó, fazendo do jeito mais profissional possível, com todas as luzes e parafernálias e não sei o que, aí vai tá bom. Aí vai tá bom é o caralho, eu não tô chegando em lugar nenhum do mesmo jeito. Então eu aprendi a simplificar, eu coloco só 3 takes agora da parte do Arrume-se Comigo. Zé Fini.
Eu tô aprendendo a simplificar e reutilizar materiais que eu já tenho, que eu tenho muita coisa que eu já escrevi, minhas queridas. São 4 anos, né? Eu completei 4 anos seguindo o meu chamado de alma agora no passado, em novembro. Dia 8 de novembro, se eu não me engano, é o dia oficial, assim, que eu plantei essa semente. Então, eu tenho muita coisa. E tem muita coisa que eu posso reutilizar nos dias que eu não estou bem. Vocês estão me entendendo? O que era tão complicado que vocês estavam complicando demais, que vocês tiveram que aprender a simplificar? Quem chegou agora ou quem não estava participando antes, entendam. Essa energia da mão, ela vai colocar isso no eixo. Ela vai. A mão, quando ela quando ela não é expressada, quando a energia dela é bloqueada no sistema nervoso, ela aparece como rigidez, ela aparece como cobrança, ela aparece como culpa. O que é a mão se não é isso aqui? O que é a mão se não é um tapa, se não é um, né? Ela também orienta, ela também dá afeto, que é as expressões dessa energia. Mas entendem o que eu quero dizer, certo? Que assim, nós temos a possibilidade de estarmos ainda vivendo os temas da mão sendo bloqueada no nosso sistema nervoso. Então fiquem atentas, porque quem não veio fazendo a tarefinha de casa agora vai ter que fazer. A dona culpa vai estar aí, a dona rigidez vai estar aí, só lamento. Dito isso, entendam, não é falta de capacidade, é falta de alinhamento. Com o combustível certo, a constância se torna natural. Então percebam, vocês estão fazendo 1000 vezes a mesma coisa e o resultado está sendo o mesmo, alguma coisa tem que ser alterada. E pode ter certeza que é uma que vai te deixar maluca da cabeça achando que você está cometendo 10.000 erros. Que não é bem aceito pela sociedade, etc e tal. Ai, vocês já sabem, né? Nascer para quebrar padrão é isso. Presta atenção. Alinhamento é a palavra-chave da Terra, que está aqui no nosso oráculo destino. Certo? Então, veja como é importante ter um pouco desse conhecimento, porque aí as coisas começam a fazer mais sentido. Se as coisas não estão alinhadas, se as coisas não estão sendo realizadas do jeito que exalta a tua natureza, elas não vão dar certo. E o ciclo vai se repetir, repetir, repetir. Mão é sobre constância, sobre construção, sobre disciplina. Você faz aquilo diariamente até se tornar um mestre. Então, repetição faz parte. Mas quando tá desalinhado, a repetição começa a se tornar aquele bloqueio. Você repete a mesma coisa, repete a mesma coisa, repete a mesma coisa. E você não sabe o que. O oráculo já diz o que é para você fazer. Quer alterar isso aqui? Dá uma olhadinha no antípoda, que ele é o quê? É uma energia que faz a gente alterar a nossa realidade. Então, alinhamento. Você tá realmente alinhado com a tua natureza? Você é um peixe que tá tentando voar? Você é um sapo que tá tentando sei lá o que, gente, que eu posso dizer agora do sapo? Nadar nas profundezas do mar? Não foi feito para isso. Não vai dar certo. Se adapte a quem você é, tá? Men na nossa história é a águia em Maia. E a águia está aqui nos guiando durante essa lua. Isso significa que é necessário e essencial outras perspectivas sobre o mesmo assunto, já que estaremos lidando com repetição, né, com aquela colheita. A colheita ela é o resultado do que você plantou. E às vezes você não plantou com consciência, repetiu um padrão sem perceber e tá tendo o mesmo resultado. Então, para mudar essa colheita, essa manifestação, dá uma olhada nessa águia. O que a tua amiga Men ia falar para você? Qual é o combustível que você está colocando no carro que não é feito para ele? Teu carro é a diesel e você está botando gasolina, entendeu? Aí o que vem aqui embaixo? O nosso querido mago. O mago, ele é as nossas motivações de alma.
talvez você realmente seja motivado por questões materiais. A tua alma foi desenhada para isso. Parabéns. A minha não foi. E agora, a minha missão agora é me apropriar disso durante essa lua. É ir mais fundo no meu aspecto de ser profunda, com palavras, narrativas e argumentos que façam com que o meu sistema nervoso relaxe, finalmente relaxe em ser quem eu sou. Porque se eu continuar procurando por provas do quanto o meu poder de ser profunda é uma fraqueza aí fora no mundo, pode ter certeza que eu vou achar. Pouquíssimas pessoas estão do nosso lado. Então é meu trabalho encontrar narrativas e novas histórias que mudem o que eu sinto por mim mesma e que me ajudem a relaxar no meu sistema nervoso, me sentir em casa. Essa sou eu. Eu funciono dessa forma. Eu vou me apropriar disso. Hoje eu tô bem professora, né? Bem didática. O que tem muito a ver também com essa energia, né? Pois temos humano aqui e mão, né? Essas duas energias são muito sobre autoridade, sobre responsabilidade, sobre guiança, sobre orientação. Por isso que eles são análogos um do outro, né? Um tá ali, ó, alimentando o outro, porque eles são muito parecidos. Então, enfim, me veio uma observação agora, mas eu vou trazer ela depois, porque eu tenho certeza que eu não vou esquecer, que é um ponto muito importante. Vamos aos 2 primeiros dias dessa lua, que vai começar em um dia de tom cristal. Tom cristal é o tom do trabalho. Trabalho é outra palavra-chave da mão. Então, com certeza, esse pode ser sim, e eu acredito que vai ser o tema mais trabalhado durante essa lua. A gente vai ficar o mês de abril inteirinho com essa questão do nosso servir, da onde a gente oferta os nossos presentes, dons e talentos. Essa área da nossa vida vai estar sendo bem exposta, né? Então, os 2 primeiros dias vão estar, a gente vai estar finalizando a onda da serpente. É engraçado, né? Finalizando, concretizando, concluindo a onda da serpente, realmente nos 2 últimos dias. E a nossa frase portal para esse período é: crio pelo prazer e com total alinhamento com a minha alma. Meu maior legado é ter estado viva em tudo que realizei. Gente, o meu maior legado é ter estado viva em tudo que realizei. Se você é uma alma profunda que se move por um chamado intrínseco que é interno teu, eu tenho absoluta certeza que tudo que você está tentando criar na sua vida é simplesmente para poder dizer que você está viva, que você viveu, que cada segundo nessa terra foram feitos com a tua energia, você fez com a tua energia do jeito que a tua energia floresce. Não do jeito que a tua energia se sente reprimida, escondida e abafada por causa de estruturas e conceitos sociais e religiosos. Não é isso que tu quer. Tu quer viver uma vida aonde você sinta alívio, aonde você sinta que está sendo desafiada, mas pelos desafios perfeitos para você e não pelos desafios de um personagem que você não é. E para isso é preciso ativar prazer. Prazer, tá? Beleza, vamos finalizar a onda assim. E já no dia 6, a gente começa a onda encantada do espelho, que nada mais é que a onda encantada do ano cósmico, gente. Vocês estão entendendo isso? A onda encantada do ano cósmico, que é a onda que está trazendo todos os códigos, ela tá aqui, ó. Todos os códigos do nosso ano inteiro tá vindo dessa onda encantada. Então, a mão tá aqui embaixo, ó. Ela é o 10, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ela é o 10.
essa onda encantada está sendo ativada nesse período. Então a gente vai estar realmente recebendo no nosso campo, basicamente revivendo o nosso ciclo inteiro. São fractais de tempo, né? Tudo que a gente já realizou até agora vai ganhar uma expansão muito grande durante essa fase. E o espelho, ele comunica muito bem com a mão nessa questão de colheita e manifestação. Por quê? O espelho ele gera um reflexo. E aí, nessa de reflexo, você consegue entender o que está sendo manifestado, o que está sendo espelhado, que está dentro, está fora. E aí a gente tem essa frase: confronto o reflexo da minha realidade externa e me realinho com coragem, pois o que vejo fora revela o que foi sentido dentro. Se fora tem escassez, se tem falta de amor, se tem falta de reconhecimento, se tem falta de autoconfiança, sensação de incapacidade, e mais pessoas trazem situações onde você se sente incapaz. Eu já vivi isso muito forte. É porque isso está sendo criado dentro. E a partir do momento em que você cria coragem para ver isso como um feedback de uma parte interna sua que está desesperada pedindo por socorro e não tem outra forma dela falar, além de criar esses cenários, quando você entender isso e você decidir nutrir esse ser interno teu que está usando o mecanismo da incapacidade, da sensação de incapacidade, da sensação de impotência para falar com você e dizer: olha, eu não aguento mais, eu nunca me senti capaz na minha vida, eu nunca me senti amada, eu nunca me senti que eu consigo conquistar, eu preciso da tua ajuda. E ela não sabe como dizer isso, e ela cria esses cenários. E quando você entender isso e aceitar e abraçar ela e falar: puta merda, pra eu curar essa parte minha, a única forma é dando para ela a experiência de ser confiante, é dando para ela a experiência de conseguir o que ela quer. Como ela se sente no corpo dela quando ela tá assim, o que ela sente quando ela tá assim. A hora que você entender isso, a tua vida vai mudar para sempre. E aqui, o nosso exemplo hoje é entender aonde, qual área dessa vida no trabalho. Vamos pegar o trabalho porque é isso que nós estamos trabalhando aqui. No teu servir, aonde no teu servir você está colocando combustível errado para gerar dinheiro, para criar conteúdo. Pensa o que realmente vai te motivar. Foda-se se é diferente e os caralho. Experimenta, tá? Por isso, pela onda do espelho ser a onda que tá passando aqui dentro dessa lua, que eu destaquei o dia 12, porque o dia 12 vai ser o dia onde a gente vai receber a frequência do ano cósmico. A gente tá num ano de semente ressonante e dia 12 de abril é dia de semente ressonante. Então vai ser um dia bem bom para fazer portal de manifestação, porque a semente fala sobre isso também, para receber visões da tua alma, para ter clareza de alinhamento, para confiar no teu potencial. É um dia muito bom para abrir o campo intuitivo, conversar com guias e mentores. Então, assim, se você tiver um tempo no dia 12, faz algo especial, nem que seja uma cartinha. Dito isso, olha só o oráculo destino do nosso ano cósmico. Esse é o oráculo destino do nosso ano cósmico. Eu quero que vocês percebam comigo o quão potente é essa lua apenas olhando os códigos sagrados que estão tanto no oráculo destino do ano cósmico, quanto no oráculo destino da lua. Repara como a gente tem mão no centro, semente no centro. Quando a gente olha para a mão do lado esquerdo dela, no antípoda, ela tem terra, certo?
Quando a gente olha para a mão e olha para baixo e olha o oculto, a gente tem mago, certo? Vamos para a semente e perceber que existe apenas uma inversão de polaridades. E aí o que a gente tem? No antípoda a gente tem mago e no oculto a gente tem terra. Então, mão e semente são irmãos gêmeos astrológicos, cosmológicos, vamos dizer assim. E quando a gente inverte bota um no lugar do outro, a gente manifesta signos diferentes. Isso significa muito que realmente a gente tem um potencial de criar do lado externo da nossa realidade aquilo que a gente vem trabalhando nos últimos 9 meses, nas últimas 9 luas. O mais interessante para mim, e que é muito raro de acontecer mesmo, é o fato de a águia, que é o análogo da semente, estar posicionada como guia do signo da mão. É muito difícil um análogo e um guia mudarem de posições como está acontecendo durante essa lua. Então isso é muito significativo, é muito importante. Estejam muito ligadas durante essa lua, porque ela vai ser muito especial. E aí, aqui nessa onda do espelho, a gente vai precisar confrontar com muita coragem tudo que vai estar sendo manifestado. Vejam como feedback. Agora é hora de ativar a skin de alquimista e repetir 1 milhão de vezes que tudo o que te acontece te favorece e que você é mais do que capaz de transformar a dor em poder. É sobre isso. Esse é o teu chamado de alma. Agora é hora de pôr em prática. Dia 19, a gente começa a onda encantada do macaco, que vai até o dia 1º. A nossa frase portal é essa: escolho me apropriar da minha felicidade como combustível que transforma a minha realidade. Não me nego mais a ser feliz. Vocês lembram que na nossa história existe um momento de descontração? Que a mão estava lá, a Manique estava lá na rigidez, na frustração, na desistência, né? Mão, constância e disciplina. O oposto dela, desistência. Que ela estava ali na desistência, murmurando, etc e tal. E aí Men vem e fala algo que quebra ela no meio. E ela já começa a rir, e ela sai daquela rigidez. Estão entendendo? Estão entendendo como o antídoto da rigidez é a alegria, é o prazer, é a leveza? Leveza também é a palavra-chave do macaco. E é aí que vem a cereja do bolo. Porque eu disse para vocês, os 2 últimos meses têm sido sobre quebrar os nossos pactos com o sacrifício e a exaustão. Para que a gente finalmente se aproprie da nossa identidade de mulher leve e tenha uma vida mais leve, mais simples. Não mais fácil, porque a vida, por definição, é difícil. Esquece, vida fácil não existe. Não existe. Eu sei que vários aí pensaram várias coisas aí, mas se a gente for abrir essa pauta, nós vamos longe. Só que assim, vida, por definição, é difícil. Alguma hora da tua vida vai estar sempre fodida, esperando você criar mudança, certo? Para que adicionar mais dureza no negócio que já é duro? Eu falo isso direto aqui para vocês. E aí, os 2 últimos meses, o universo trabalha isso com a gente, leveza, prazer, leveza, pra gente chegar agora na lua planetária e encerrar com o signo que simplesmente a palavra-chave dele é leveza. Você bota fé num negócio desse? Nem eu boto, porque quando eu tô canalizando as coisas, nem eu entendo o que eu tô fazendo. Aí quando chega lá no final do bagulho, tudo faz sentido, eu vou fazer o quê? Sacerdotisa que chama, né, irmão? Bota o óculos do tchananana, esse aí não na minha cara agora. E escuta o Snoop Dogg. Snoop Dogg! É isso. Então, assim, queridas, quando chegar dia 19 ali, ó, véspera de feriado, ritmo ragatanga, tá? Nós vamos estar assim, ó. Uh!
reggaeton, mexendo os quadril, busto e muito loucas. Porque vai ser a hora, cara, de fazer essa virada de chave, entendeu? E se apropriar da nossa felicidade, aquilo que é parte nossa. Manifestação alinhada, realidade alterada. Cuidem com os combustíveis que vocês estão colocando no carro de vocês. Tá? Dito isso, vamos para o nosso melhor momento. Peço vocês que se ajustem e que, nesse instante, intuitivamente escolham um número e uma letra. Igual tá o exemplo aqui, ó, 3A ou 7F. Escolhe um número e uma letra para a gente ver quais são as orientações mais específicas de cada uma. E agora eu já vou me despedir de vocês para que no último slide vocês pausem e escrevam as mensagens de vocês aí como orientação divina, tá? Para esse período. Então, eu espero vê-las de novo no dia 26 de maio, aonde a gente vai estar fazendo... De maio? Não, mentira. Nossa, eu tô viajando. No dia 28 de abril. Dia 28 de abril vai ser o nosso próximo encontro. Vai ser o nosso próximo encontro pra gente falar da lua espectral da estrela. Enfim. Amo vocês, muito obrigada. Aqui tá as mensagens e é só vocês pausarem o vídeo agora para vocês poderem escrever as mensagens de vocês, tá bom? É isso então. Muito obrigada pela presença. Espero vê-las em breve. E um beijo.